aberto, amém? Amém, amém, meus irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos hoje dar continuidade ao que foi pregado quinta-feira passada. Quem estava aqui ouviu a pregação acerca da transformação, né? Daqueles que na verdade acham que já estão transformados, mas que ainda tem um caminho muito longo a percorrermos juntos como igreja. Aquela aparência de transformação, mas que o coração ainda está bem distante, ainda está muito vidrado no que o mundo pode oferecer. Então nós vamos dar continuidade e o versículo que vai ser o ponto de partida, eu gosto de chamar de ponto de partida, né? Porque de um versículo que a gente lê aqui, a gente sai destrinchando e vai aprofundando sobre várias coisas da Bíblia. Então, o versículo que vai ser o ponto de partida é no livro de Apocalipse, o capítulo 3, versículo 14. O livro de Apocalipse, né, como para quem teve a oportunidade de ler, foi escrito por João. E essa carta que a gente vai ler, que foi a carta à igreja de Laodiceia, foi uma das cartas enviadas por João a mando do próprio Cristo Jesus. Então, o que a gente vai ler aqui foi que o próprio Cristo Jesus disse à igreja de Laodiceia. E vocês vão perceber que é pura exortação. É exortação do começo ao final. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi a fala do próprio Cristo à igreja da cidade localizada em Laodiceia. Então, quando eu li, eu fiquei até um pouco assustado, porque são palavras fortes, né? Você não é nem morno nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo. E é uma palavra forte. Para quem teve a oportunidade de vomitar, não é uma sensação agradável. Muito pelo contrário, é muito desagradável vomitar. É algo que realmente está a um ponto, ou você está muito mal, doente, né, por ter aquele alimento ingerido, bebida ingerida no seu corpo, que você precisa vomitá-lo, ou um mau cheiro muito forte, que você se sente tão mal, que a única solução é colocá-lo para fora. Então, a palavra vomitá-lo é muito forte. Mas vamos lá. Eu gosto de me ater a alguns detalhes. Então, eu vou ler como eu entendi que Cristo queria realmente falar para essa igreja. E eu vou usar uma entonação um pouco diferente. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, essa é a entonação que eu acredito que a igreja de Laodiceia deveria ter ouvido essa mensagem de Cristo. Porque quem diz a palavra miserável, ela não diz, ele é um miserável. Ela diz miserável, que nem quando a gente fala a palavra desgraça. Ou para aqueles que ainda usam essa palavra. Desgraça. Não, diz desgraça. Então, são palavras que são colocadas aqui, onde a entonação é para ser fusivo mesmo. É para ser uma exortação à igreja. É para ser algo que lhe cause impacto. Que você acorde. Que você veja que o que você tem feito não é para fazer mais. Tanto que a gente usa palavras aqui. Arrependa-se, seja zeloso. Estou à porta. Aquele que me ouve, abrirei a porta e entrarei e cearei com ele. Então, essa é uma carta à igreja de Laodiceia que possui conexão com o que foi pregado quinta-feira passada. Uma igreja que aparentemente havia riqueza, uma igreja que, como o próprio Cristo diz, estou bem de vida, não preciso de nada, mas é justamente isso que ele alerta. Estamos bem, frequentando a igreja, prosperando, mas faltando o principal, que é a fé, o fervor, a unção, aquele coração voltado para Cristo Jesus, onde a prioridade da sua vida é a servidão a Cristo, e não uma mera religiosidade de vir, cumprir, glorificar o nome do Senhor com a boca e o seu coração distante. Então, essa carta à igreja de Laodiceia, a gente abre com ela para mostrar que ela é um aviso conecto com o que foi pregado quinta-feira passada. E só assim um adendo do que era a cidade de Laodiceia, né? As palavras que estão aqui, elas não foram à toa, né? Porque Cristo usa a palavra ouro, pobreza, vestes brancas, nu, colírio. E quando a gente vai pesquisar, nos aprofundar um pouco mais, a gente vê que Laodiceia era uma cidade próspera, hoje localizada onde é a Turquia, o país Turquia, para quem tem curiosidade. Era próspera, pujante, e uma das suas fontes de renda, de produção de renda da cidade de Laodiceia, era justamente a lã, era uma indústria têxtil localizada naquela cidade. Então por isso que Cristo usa esse paradoxo. Boa, vocês possuem prosperidade através da lã, mas estão nus, porque você não tem vestes brancas, ou seja, vocês não estão sem ser atingidos pelo pecado, estão nus, estão com vergonha do que vocês fazem. Ele usa a palavra ouro, possivelmente uma cidade próspera, rica, com muito ouro, e ele diz, ouro refinado pelo fogo, e a gente sabe qual é esse ouro, é a fé em Cristo Jesus, que é refinada pelas tribulações, pelos problemas que nós enfrentamos, e a convicção de fé que nós temos. Então isso faltava a eles, tinha ouro, mas não tinha fé, tinha roupas bonitas, mas não tinha veste branca, que é a pureza que vem do Espírito Santo. E fala também do colírio, e eu não tenho a informação exata, mas pelo que eu pude averiguar, também era uma cidade que tinha uma medicina avançada do ponto de vista oftalmológico. Então Cristo usa a palavra colírio, ou seja, vocês sabem cuidar bem dos olhos quando estão doentes, mas vocês conseguem enxergar a cegueira espiritual que vocês têm? Por isso que Cristo oferece colírio. Colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vocês possam ver. Em resumo, era uma cidade próspera, uma igreja localizada em uma cidade próspera, uma cidade rica, onde se tinham boas vestes, onde se tinha uma medicina avançada, onde se tinha ouro, mas que não tinha Cristo Jesus. Por isso que ele diz, arrependam-se, eu estou a ponto de vomitá-los, porque vocês acham que tem muito, mas na verdade vocês não têm nada. Como eu preguei semana passada, vocês são sim, sim, não, não, ou vocês são sim, não. Era exatamente o caso da igreja de Laodiceia. Queria ter uma aparência
de igreja bonita, próspera, pujante, uma cidade de pessoas ricas, mas que faltava o espírito, a alma voltada para Cristo Jesus. E a gente sabe que isso acarreta na perda da nossa alma. Quando a gente adota comportamentos que aparentam ser comportamentos que estão nos levando para a salvação, só que na verdade o que realmente importa, que é o invisível aos olhos, estão nos levando para o inferno. Então esse é o alerta que foi pregado quinta-feira passada e que a gente vai poder continuar pregando hoje novamente. Voltando à palavra vômito, né? Cristo praticamente exige que aqueles membros da igreja de Laodiceia, eles se posicionem, eles não fiquem em cima do muro, porque isso causa nojo em Cristo. Aquele que diz que é, mas que na verdade faz o oposto. Então, foi até uma frase que eu não citei na quinta-feira passada, mas que eu ouvi primeiramente da minha esposa: antes esteja no mundo do que fingindo ser crente dentro da igreja. E quando eu li isso, Cristo diz assim: quem dera você fosse frio ou quente, que você sequer tivesse uma escolha de vida, mas não, você quer ficar entre o céu e a terra, entre o diabo e Deus. Por isso eu tenho nojo de você, porque você sequer sabe escolher aquilo que você quer para a sua vida. E pior, você esvazia a cruz, porque você vem, diz que crê, diz que acredita, mas que por trás foi tudo ao contrário. Então, o sofrimento, o sangue, o choro, o gemido se esvaziam para aquele que não tem convicção. Por isso a palavra vômito, quando eu li eu fiquei sem entender. Eu vou ler de novo, depois eu vou ler de novo, porque tem que ter um sentido vômito. E realmente dá ânsia de vômito mesmo. Por isso que as pessoas caem e a gente fica sem entender. Nossa, mas por que aconteceu isso? Porque é invisível aos olhos, e é Deus quem sonda os nossos corações. É Ele que sabe o que está aí dentro. Por isso esse alerta não é um alerta de julgamento. Pelo contrário, ele fala: julgo, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então não é julgamento, é querendo salvar a alma daquela igreja, salvar a sua alma, salvar a nossa alma. Então essa exortação, ela é imprescindível. Quando eu estava no mundo, antes de conhecer meu pai, antes de conhecer Cristo Jesus, eu via nas manchetes da TV, né? Fulano de tal, há quanto tempo está na igreja? Caiu. Isso alimenta o mundo, né? Aí, tá vendo aí? Está na igreja e caiu. O ímpio, cego, ele pensa assim, mas ele não se aprofunda. Ele não quer se aprofundar, ele não quer a mudança, porque ele prefere julgar. Mas quando você entra na igreja, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você se dedica, obedece, você vai começando a entender, vai começando a maturar na sua mente, a engrenagem começa a girar, e você vai começando a entender por que alguns caem. E a Bíblia alerta: está em pé, fique firme, que você pode cair também. Antes de julgar, fique firme, porque pode ser com você. Então, essas mensagens de exortação, de entender, de refletir, de se autocriticar, ou melhor, de certa forma assim, porque você começa a perceber o que eu preciso fazer. Porque a busca pela salvação da alma, ela é constante, ela é contínua, ela exige renúncia, ela exige fazer coisas, hábitos que antes você não fazia, mas que agora você precisa fazer. É uma vida nova. Nova criatura não é uma palavra que está ali por coincidência na Bíblia. Ela exige realmente que você seja novo e não parcialmente novo. Que você mude por completo ou que você não mude nada. Por quê? Porque esse meio termo, esse em cima do muro, essa mornidão, Cristo critica veementemente a ponto de fazê-lo vomitar. Então, essa aparência de piedade, mas não usa o poder dela. Essa honra com os lábios, mas o coração distante. Isso foi dito semana passada, isso são versículos bíblicos. Aparência de piedade, mas negando o seu poder. O povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Que se acha santo, mas onde não há arrependimento.
Você não consegue identificar aquilo que realmente vai salvar a sua alma. Porque para você já está bom, já está agradável. Eu já tenho aquilo que eu achava que precisava. Eu já tenho uma vida confortável. Eu já cultuo, já sou um homem fiel. Não preciso de mais nada. Já sou próspero na minha vida. O que mais me falta? Por quê? Porque está cego. Não consegue ver que há muita coisa ainda a ser transformada. Havia nos apóstolos. E há em nós também fortalezas, vícios, preceitos, hábitos a serem derrubados de glória em glória, progressivamente, continuamente, e não achar que o que nós fazemos hoje já é suficiente e a minha alma está salva. Muito ao contrário, eu ouvi isso da minha pastora, a caminhada do crente é longa, ou do meu pastor, não consigo me lembrar agora, mas a caminhada é longa mesmo, não é mágica, é evangelho, é Cristo, é transformação, é dedicação, é renúncia. Então essa exortação serviu para isso. E onde é que está o frio e o quente aí, Emílio? Para deixar explícito, né? O frio, quando eu li, eu interpretei como incrédulo, o ímpio. O quente, aquele verdadeiramente transformado, do coração voltado para Cristo Jesus. Aquele que verdadeiramente frutifica no Espírito. Certo? E onde está então os membros da igreja de Laodiceia? Exatamente no meio. Na acomodação entre o frio e o quente. Aquele que mudou um pouco, mas não mudou tudo. Aquele que busca o equilíbrio entre os dois mundos. Mas Deus não exige equilíbrio. Deus exige só Ele. É só Ele que você precisa. Você não precisa de um pouquinho do mundo. Não, vou um pouquinho aqui só e o restante eu vou para Deus. Não, Ele exige 100% dele na sua vida, para você ser verdadeiramente transformado. Ou a busca dele. E quando identifica uma fraqueza, um vício, como eu tive, graças a Deus, identifiquei a minha fraqueza, que era a murmuração. Era um vício quase, né? Porque quem murmura semanalmente, diariamente, é viciado em murmurar. E como eu falei para vocês, identifiquei, me arrependi, confessei, e agora é o trabalho de derrubar essa fortaleza em Cristo Jesus, porque de mim mesmo era murmuração e muito mais. E uma outra que eu não citei aqui, que foi o vício em pornografia. Eu casado já, morando aqui em Aracaju e consumindo pornografia. Acredito que 1 ano e meio de igreja e consumindo pornografia. E aí eu via que aquilo estava me fazendo mal. Conversei com a minha esposa, identifiquei isso junto com a minha esposa, e isso foi cessado com a ajuda do Espírito Santo. Muita oração, dedicação ao Evangelho. Não vou ler mais. Quando você identifica, algo diferente precisa ser feito, e não permanecer. Não, identifiquei, mas eu vou parar. 1 hora eu vou parar. Não, não vai. Não vai. Se continuar com as mesmas atitudes, com aquela impressão de religiosidade, não vai. Vai estar aí. E a sua alma vai para o inferno. Porque ela está aí. Você sabe que está. O vício está aí. O preceito, o orgulho, a raiva, a ira está aí. Mas você não quer tirar ela de você. Você quer habitar entre os santos com a vida velha. Você quer ter a roupa nova, mas com o coração velho. E era isso que acontecia comigo. Eu só posso falar de mim mesmo, eu só posso me julgar. Eu tinha isso, mesma coisa, vinha para a igreja, comparecia às células e tinha preceitos, hábitos que vinham antes de eu vir para a igreja. A pornografia era um consumo antes de vir para a igreja. A murmuração vinha antes e me acompanharam. Por quê? Porque eu não tive o processo de me debruçar no Evangelho, de ler, isso daqui vai fazer isso com você, de ouvir atentamente, porque você pode vir aqui, passar 1 hora ouvindo, mas se seu ouvido não estiver aberto, para você ouvir verdadeiramente o que está sendo dito, vai entrar por aqui e sair por aqui, sequer chega em seu coração. E o pior, você ouve, você sabe o que precisa ser feito, mas você não pratica, você não obedece. Não à toa, a desobediência, ela é um ato que trouxe diversos transtornos para o povo de Israel, quando saíram do Egito. E a gente sabe muito bem disso. Quem costuma ouvir os cultos sabe, ouve isso constantemente. Então,
É esse que é o alerta que nós podemos ouvir hoje. Esse comportamento que, do meu ponto de vista, uma opinião pessoal, é um pouco covarde. Porque é como se a gente estivesse se enganando aos que estão ao nosso redor. Como o meu caso, que me enganava a minha esposa. Com comportamentos que não eram condizentes com a vida de um servo de Cristo Jesus. Com a vida daquele que glorifica, abre a boca, mas o coração está longe, bem longe. Mas eu agradeço a Cristo Jesus por ter me dado a oportunidade de me arrepender, de confessar aquilo e de alcançar a transformação. Então é isso. A exortação que foi para a igreja de Laodiceia não foi para julgá-la e condená-la. Muito ao contrário. Foi para demonstrar para ela, olha, vocês têm muito. Ótimo, mas estão esquecendo do principal, o muito entre aspas, né? Que na verdade era pouco. Que é o amor, que é a misericórdia, que é a piedade, que é o perdão. Que é diversas fortalezas que nós precisamos destruir juntos como igreja. Confessando, se arrependendo, para que aí sim a gente progrida de glória em glória, para que aí sim alcance a transformação da mente. Eu citei o exemplo de Judas, e eu fui ler um pouco mais na semana passada, que para mim é um exemplo que nem precisa se aprofundar muito. Como eu falei, aquele que ouviu, viu os milagres, possivelmente pregou o evangelho, mas que fez o que fez, traiu a Cristo Jesus. Mas eu também lembrei de outro exemplo. Recentemente eu estou lendo o Velho Testamento e eu li sobre a perda da arca da aliança pelos israelitas. Era um sacerdote à época chamado Eli, e Israel tinha perdido uma batalha contra os filisteus, e aí eles pegaram a arca. Não, vamos levar a arca, né? Pensaram Israel à época, vamos levar agora a arca, porque com a arca nós vamos vencer. Repare que a fé era no objeto. Com a arca nós vamos vencer. E a derrota foi 4 vezes maior, mesmo com a arca. E pior, ainda perderam a arca. Está lá no livro de Samuel. Perderam a arca. E aí depois, quando você vai ver, quando o povo vai entender, quando a história vai sendo lida, por que isso aconteceu? Porque havia pecado em Israel. O sacerdote Eli permitia que os seus próprios filhos pecassem, blasfemassem o nome do Senhor. E pior, acreditaram que a fé estava no objeto, as vestes sujas, imundas, mas a fé dele estava no objeto, naquilo que eles achavam que poderiam ter dar a glória. Mas a glória está no coração puro, na alma voltada para Cristo Jesus, na sua devoção, na sua crença, na sua dedicação diária ao Evangelho. Eu sempre digo, vim ao culto perfeito. Eu não consigo imaginar hoje a minha vida sem culto. Mas convenhamos, nós passamos muito mais tempo longe da igreja do que dentro dela. E como é a nossa vida fora da igreja? Aqui, eu costumo falar para a Carol, é até certo ponto fácil parecer um servo do Senhor. É fácil. Dá um bom dia, boa tarde, ouve a palavra, tem uma oportunidade e vai embora. Mas a transformação dentro da sua casa, do seu trabalho, com a sua família, com os que você ama, está como? Está como Laodiceia, com a aparência de mudança, e que no fundo o coração é velho? É essa a reflexão, é essa a exortação. E eu também disse em uma de nossas células na célula da nossa casa do obreiro Fábio, lá em Itaporanga. Eu costumo pregar muito aquilo que serviu para mim. Porque se serviu para mim, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que eu li, pode servir também para o meu irmão. Por isso que eu citei a murmuração. A murmuração era algo que me perseguiu e eu nem sequer sabia. Ou melhor, não queria saber. A pornografia, eu sabia, mas eu tentava justificar as minhas próprias atitudes para justificar os meus prazeres. E é justamente o oposto que Cristo tenta nos ensinar. Não é o seu prazer que vem primeiro, e sim a obediência ao que o Senhor quer na sua vida. Aquilo que Ele lhe proporciona. E aí sim você começa a entender o que é o verdadeiro prazer. O prazer de ser fiel à sua esposa. O prazer do seu filho te amar. O prazer de você ter um trabalho honesto.
o prazer de você adorar verdadeiramente ao Senhor e Ele te cobrir de bênçãos, porque você é um servo do Senhor, justo, que sim, merece bênçãos, pois nós somos mais do que vencedores. Então, isso vai entrando na mente, na transformação da mente, à medida que se dedica, que se debruça ao Evangelho, que se permite transformar, que se arrepende, de que vê os seus defeitos, os seus erros, os seus equívocos, e você quer mudança, porque senão você é o mesmo. Você vê, você é orgulhoso e na igreja. Não quer. Cristo não quer servos orgulhosos. Não quer servos que se dedicam à pornografia. Não, é até óbvio, né? Mas a gente tem que dizer. Não quer gente irada, o tempo todo estressada, com cara emburrada. Não é assim que é o rosto de um servo do Senhor. Que vem, dá um bom dia, vai embora, que não quer se comunicar, que não se importa com o que o irmão precisa. Não é essa aparência que Cristo quer para um servo do Senhor. É diferente. O comportamento do cristão, ele é outro. Não é o mesmo. Mas eu quero me vingar porque ele me fez mal. É vingança. A vingança só cabe a Deus. Está na Bíblia, tá? Não fui eu que inventei. A vingança cabe ao Senhor dos Exércitos, não a ti. Não é você que vai retribuir. Não cabe a você retribuir. Mas por quê? A gente vê isso com frequência, essa raiva, esse rancor, essa ira. Porque não identifica. O coração está morno. Está meio lá, meio cá. Não quer transformar. Quer ser o mesmo na igreja. E o caminho é esse que eu já falei. É o inferno, é perder a alma. E o pior, ainda causa ânsia de vômito em Cristo Jesus. Por quê? Porque diz que quer, mas na verdade não quer. Antes estivesse frio. Assim eu interpretei e assim eu li aqui na Bíblia. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio. Quem dera você, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera, pelo menos estivesse um lado. Mas nem isso você é capaz de ter. Nem isso você é capaz de ter. Então eu interpretei essa mensagem dessa forma. E a questão da arca, só para retomar, o que foi perdida, né, pelos israelitas na guerra com os filisteus, é justamente isso. É que havia pecado neles, e eles não conseguiam ver. Blasfemavam, pecavam, sujavam as suas vestes, e a sua confiança estava na arca. Quando a sua confiança deveria estar em Cristo, deveria estar em Deus, no que é invisível aos olhos. No que não é aquilo que a gente toca, não é aquilo que os meus irmãos veem, mas é aquilo que Cristo vê quando sonda o seu coração, porque Ele sabe, Ele sabia do meu. E eu agradeço a Cristo Jesus por ter me dado a minha oportunidade de mudar, de deixar com que a murmuração ficasse para trás, a ruindade, a pornografia e tantos outros que eu larguei, e muitos outros que eu ainda pretendo largar. Mais fortalezas, mais preceitos, mais hábitos que eu quero largar. Porque quando você conhece a vida que Cristo me dá, quando Ele derrama bênçãos, quando Ele te mostra a transformação, quando Ele te dá um emprego honesto, quando Ele te dá perspectiva, quando você começa a enxergar que você pode sair daquele buraco que você estava, você não quer voltar atrás. Você não quer voltar a ser o velho, você só quer o novo. E melhor, né? Você quer mais. Você quer mais. Onde é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso alcançar mais para que a minha alma se purifique cada vez mais? Então, essa busca que a gente precisa estar sempre em mente e que eu consigo aos poucos aprender, engatinhando no Evangelho, devagar. Confesso que é devagar, queria que fosse mais rápido, mas isso exige de mim vontade e transformação, o primeiro passo de mudança. E não dizer, é assim mesmo, aos poucos eu mudo. Não, meu irmão, se você quiser pode ser agora. Hoje, nesse segundo, não amanhã, porque é devagar mesmo. Não. A decisão da mudança é agora, não é amanhã. E você vai mudando, vai transformando. Mas a tomada de decisão de ser um novo homem e uma nova criatura é agora, não é amanhã, não é depois. Não é ano que vem, não é quando eu sair da igreja, não é no próximo culto, na próxima reunião. É agora, é aqui. Identifique, mude, transforme, de glória em glória.
Não podemos, eu repeti essa frase muitas vezes, e repeti hoje e repetirei. É de glória em glória. Não podemos ser os mesmos. Os hábitos têm que ir caindo. As fortalezas, como o nosso pastor costuma dizer, têm que ir sendo derrubadas. Não ache que não há fortalezas. Pelo contrário, pense de forma crítica. Quais são que eu preciso derrubar hoje na minha vida? E eu dar o primeiro passo para continuar derrubando as fortalezas. Qual é? Qual é o preceito? Qual é o hábito que você possui que te impede de servir mais? De pregar, de subir aqui e louvar, de chegar ali e ter uma oportunidade linda, de evangelizar lá fora. Enfim, diversas, muitas coisas que a obra precisa, como a gente é o tempo inteiro alertado. Então, se está em Cristo, nova criatura é, perdão. Então, se está em Cristo, não é metade nova criatura, parcialmente nova criatura é. O que isso significa? Que o servo, que aquele que está em Cristo Jesus, ele mudou por completo. Ele identifica e ele se arrepende. E ele muda de vida. E a transformação vem. Ele não identifica, deixa, já sou bom o suficiente. Deixa, se acomoda, se conforma e se habitua a viver com a fortaleza, que era o meu caso. Que me habituei a viver com a pornografia. Me habituei, no passado mesmo. E achava que isso era, deixa aqui, uma hora vai cair. E não, porque causa vergonha. Porque faz com que o processo de avançar do crente seja lento. Nos afasta de Deus. Faz com que a sua vida fique travada, morno, a ponto de ser vomitado por Cristo Jesus. Era essa forma que eu estava, causando nojo em Cristo. Porque era dentro da igreja e pecando, era um pecado. É um pecado. Tanto a murmuração quanto a pornografia. E dentro da igreja, a ponto de Cristo me vomitar, me causar nojo. Então, esse processo de mudança, ele exige arrependimento. E o nosso Deus é misericordioso para aceitar o seu arrependimento. O nosso Deus é misericordioso para entender que você possui preceitos que precisam ser derrubados. Que você possui hábitos ainda dentro de você que precisam cair. Mas que precisam primeiro que você reflita, identifique eles. Confesse, se arrependa e dê o passo da mudança. Não caia em Laodiceia. Ou melhor, não caia no que Laodiceia acreditava que era a salvação para eles. Que era uma vida cômoda, morna. Mas que não era. Na verdade era uma vida fria, distante do Senhor Jesus Cristo. Bem distante. Que o estavam fazendo caminhar a passos largos para a condenação, para o inferno. Eu gosto muito, eu prometi que eu ia decorar esse versículo, mas eu confesso que eu não sei se eu ainda tenho fixado em minha mente. Mas tem um versículo que o pastor sabe de qual, que é Filipenses 4, está lá em Filipenses 4:8, que diz assim: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também, aquele que ouviu, recebeu, viu aquilo que veio de Cristo Jesus, pratique, põe em prática. Vocês ouvem bênçãos semanalmente aqui. Vocês sabem dos milagres que são confessados aqui semanalmente. Acabei de falar 2. Diversas vezes os irmãos vêm aqui, dão suas testemunhas, a gente ouve, a gente vê os milagres. Mas antigamente os milagres, não, os mesmos milagres. Casamentos sendo restaurados, irmãos perdoando uns aos outros, o amor sendo praticado, exortação, milagre de cura. A gente vê isso semanalmente. Então a gente vê também os milagres de Cristo. Mas aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vê, a gente não quer praticar. A gente quer continuar tendo a nossa vida, porque é cômodo, porque é agradável, porque é prático, porque é morno. E o morno, Cristo vomita. O morno não é aceitável. O morno é condenado, vai para o inferno. Cristo quer você quente, que é o Espírito Santo pegando fogo, efusividade, unção. Eu sei, às vezes parece que é algo distante. Como é que eu vou para a igreja e vou ter vontade? Quando você está atento, quando você sabe que aquele momento é o momento que você é seu com Deus, que nada pode lhe atrapalhar.
E isso não é novo, tá? Isso a pastora já tantas vezes exortou sobre isso aqui. Criança passando, o irmão conversando, e você assim, esquecendo da pérola que está sendo lhe dada, da bênção que está sendo lhe dada, e você distraído. Isso é morno, um exemplo de gente morna, de crente morno, que vem, mas que o coração está longe. Mas por que vem? Se o destino é o mesmo do que não vem. Se vem morno, descrente, o destino é o mesmo. Não é conclusão minha, é conclusão do Evangelho, está aqui escrito, literal. Arrependa-se. É isso que ele diz. Então, a consequência é a mesma. É a mesma. Então, quando eu estudei sobre isso, quando eu me debrucei sobre esse tema bíblico, foi isso que eu me senti. Eu me senti mal. Primeiro com a murmuração, depois que eu identifiquei a pornografia, melhor com a pornografia, depois com a murmuração. E só que eu não queria falar sobre a pornografia. Eu achava muito forte. Mas é isso mesmo, tem que ser forte. Tem que ser forte, porque se você não fala, se você não diz, você não serve de exemplo para o seu irmão. Você não serve de exemplo do outro que está passando pelo mesmo problema que você. E aí você perde uma chance única de salvar uma alma. Porque você está com vergonha. Por que essa vergonha? Porque peca. Porque tem vergonha da sua nudez. As vestes não são brancas. Pelo contrário, é totalmente sem vestes. Então tem que falar. Tem que vir aqui e falar. Dar satisfação para a igreja. Um corpo que merece ouvir, que merece saber que aquele irmão foi transformado, que o milagre de Cristo na vida dele aconteceu e que pode acontecer na sua também, amém? Eu vou finalizar com o final dessa passagem, porque por mais que a mensagem para a igreja de Laodiceia tenha sido uma exortação que do meu ponto de vista é forte, é pesada, como eu disse, miserável, vômito, morno, palavras fortes, no meu entender. E qualquer um que eu viste, eu fico imaginando como os laodiceanos interpretaram essa mensagem, né? Quando eles ouviram. Imagina você sentado aí sendo chamado de miserável, dizendo que Cristo quer vomitar você. O próprio Cristo lhe dizendo que quer vomitar você. De tanto nojo que ele está das suas atitudes. Eu fico imaginando o impacto que foi. E o impacto que pode ser para mim, para a gente, que está sentadinho hoje aqui, eu estou em pé, mas poderia estar sentado também. E ouvindo isso, que a sua vida é morna, que você não vê graça no Evangelho. Claro que não vê, porque você acha que a graça realmente não foi debruçada sobre a sua vida. Então você é o mesmo, os hábitos são os mesmos, os preceitos, os vícios são os mesmos, e dentro da igreja. Então, Jesus diz assim no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o passo é seu. Quem abre a porta é você. Cristo está ali. Ele não arrebenta a porta. Ele bate. Se você abrir a porta, se você quiser a mudança, Cristo entrará em sua casa e ceará com você e você com ele. Então a mensagem, ela termina positiva. Ela exorta, mas ela te dá uma solução. Calma, foi duro mesmo, mas eu estou te dando a solução para a sua mudança hoje. Que sou eu. Eu vou bater. Se você abrir, eu estarei contigo. Eu não vou aí para mudar um cômodo de lugar, colocar a TV para cima e para baixo, mudar o sofá de lugar. Eu vou para transformar tudo. Eu não quero metade da casa arrumada. Eu quero toda, ou eu não quero nada. Ou eu quero a sua alma inteira, ou não me dê nada. Eu não quero mornidão. Eu quero você quente, ungido com o Espírito Santo. E ele termina dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor, aquele que abriu a porta, que quis a transformação, que aplicou aquilo que viu, ouviu e testemunhou, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu, Cristo, venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, abrir a porta é o que nós devemos fazer. A exortação à igreja de Laodiceia foi feita.
A pregação era sobre essa exortação. Eram aqueles irmãos, membros, enfim, todos que compareceram aqui, não sei se temos visitantes, que possuem hábitos antigos, que ainda estão vindo, congregando, se vestem, vem todo bonitinho, mas a minha camisa coincidentemente hoje é branca. Mas o hábito é antigo. Mesmas coisas. Certo, mas por que você falou isso? Deu o meu testemunho. Dentro da igreja, congregava, não pregava ainda, mas congregava. E o hábito era antigo. Eu ainda tinha os mesmos comportamentos. Eu mudei uma parte deles. Melhorou. Melhorou. Mas não mudei tudo. Eu era morno. Eu era sem vida. Não entendia a capacidade do Evangelho. O poder de Cristo em transformar completamente minha vida. E aos poucos isso foi acontecendo. E não por coincidência eu iniciei a leitura. Não por coincidência eu iniciei a pregar. Não por coincidência me tornei um marido melhor. Não por coincidência me tornei mais feliz, mais vívido, mais agradável, mais educado. Não por coincidência, porque são esses os frutos mesmo. Essa que vai ser a consequência na sua vida, quando você entende, abre os seus olhos e quer a mudança verdadeira, não a falsa. A falsa não, a que diz falar da boca para fora. E Deus sonda, e Deus vai envergonhar se por acaso for falsa. Nós saberemos, Cristo deixará claro para nós. Nada é escondido. Está na Bíblia também, tá? Não lembro o versículo, mas nada fica escondido em Cristo Jesus. Fica claro, bem claro. Isso vai aparecer. Graças a Deus que para mim apareceu na minha casa e a mudança foi oportunizada e as bênçãos estão sendo derramadas. Amém? Pastora, pastor, finalizei. Bênção? Tá bom. Fiquem de pé, por favor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam todos com os eleitos de Deus. Todos dizem? Amém. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.